Times Square fervia. A notícia correu mais rápido que qualquer manchete. A guerra acabou. Era 14 de agosto de 1945 e Nova York, acostumada ao peso das más notícias, finalmente exalava alívio. O rádio anunciava a rendição do Japão. E em segundos, a cidade explodiu. Bandeiras surgiram de janelas, buzinas gritavam em uníssono, estranhos se abraçavam como velhos amigos. Soldados, marinheiros, enfermeiras, civis, ninguém conseguia conter a alegria. No meio desse turbilhão, um homem de uniforme branco atravessava a multidão, o coração disparado, os olhos buscando algo. Não a guerra, não o medo, mas um instante. E foi então que ele a viu. Ela usava branco, um vestido simples, de tecido leve, feito para as longas jornadas no hospital. No rosto, o reflexo da multidão em êxtase, a confusão de quem se vê no meio de um furacão de emoções. O marinheiro não hesitou. Num gesto impulsivo, puxou-a para si, inclinou seu corpo e selou aquele momento com um beijo. Não houve troca de palavras, não houve pedido. Apenas a euforia crua de quem, por anos, só conheceu a incerteza. Ao redor, risos, aplausos, olhares surpresos. Algumas pessoas apontavam, outras apenas absorviam a cena, sem saber que estavam testemunhando um instante que ficaria marcado para sempre. E em meio a essa coreografia improvisada de sentimentos, um clique. Um fotógrafo, atento como um caçador de relâmpagos, ergueu sua câmera. A luz perfeita, o ângulo ideal, um disparo e a história acabava de ser eternizada. Mas o que ninguém sabia naquele instante era que essa fotografia se tornaria uma das mais controversas de todos os tempos. O tempo congelou naquele instante. O beijo, o uniforme, o vestido branco, tudo parecia um roteiro meticulosamente ensaiado, mas era puro caos organizado pelo destino. A fotografia correu o mundo, transformando-se num símbolo da vitória, do alívio, da esperança. Mas, conforme os anos passaram, a imagem começou a ser analisada com outros olhos. Quem eram aquelas pessoas? Seria um gesto romântico ou apenas um impulso arrebatador no meio da euforia? A mulher, antes apenas a enfermeira do beijo, ganhou voz. Seu nome veio à tona. Suas palavras trouxeram novas camadas à história. O marinheiro, por sua vez, também foi identificado. Mas as versões do que realmente aconteceu naquele dia não eram as mesmas. E foi aí que a lenda começou a se desfazer em meio a revelações inesperadas. Décadas se passaram, mas a fotografia nunca perdeu sua força. Era estampada em revistas, recriada em filmes, transformada em estátuas de bronze que imortalizavam aquele instante. Mas, por trás da imagem perfeita, a realidade era muito mais complexa. A enfermeira do beijo tinha um nome: Greta Zimmer Friedman. E sua versão dos fatos era bem diferente do romantismo que o mundo enxergava. Ela não conhecia o marinheiro, não esperava o beijo. Não foi um momento de paixão compartilhada, mas um reflexo da loucura daquele dia. Ele simplesmente me pegou e me beijou, contou anos depois. O marinheiro também saiu do anonimato. Seu nome, Jorge Mendonça. Para ele, aquele beijo foi a explosão do fim da guerra. Um gesto impulsivo, um transbordamento de emoção. Para Greta, foi algo que aconteceu, mas que nunca pediu. E foi assim que a imagem antes vista como um símbolo de amor e celebração começou a dividir opiniões. Seria um retrato da euforia ou um reflexo de algo muito mais desconfortável? O que antes era unanimidade passou a ser questionado. E à medida que os debates cresciam, uma nova pergunta surgia: quantas histórias imortalizadas pelo tempo não carregam segredos que ninguém ousou perguntar? O tempo transforma tudo, até as histórias que pensamos conhecer. O beijo na Times Square atravessou gerações como um símbolo de vitória. Um instante onde o mundo respirou aliviado, após anos mergulhado no horror da guerra. Para muitos,
Aquela imagem representava a esperança, o fim do medo, o retorno à normalidade. Mas como todo grande retrato da história, ela também carrega nuances que nem sempre são vistas à primeira olhada. O que era apenas um gesto impulsivo capturado por uma câmera se tornou um espelho das mudanças culturais e sociais ao longo das décadas. O que antes era lido como romance passou a ser questionado sob uma nova ótica. Não se trata de apagar a história, mas de enxergá-la por inteiro, com todas as suas camadas, suas contradições, seus significados que evoluem com o tempo. Mas há algo que permanece inegável. Aquele dia, na Times Square, marcou o fim de uma era de terror. A fotografia pode ser interpretada de diferentes formas, mas a emoção capturada ali, o alívio, a euforia, a libertação, permanece universal. Talvez seja essa a verdadeira força dessa imagem, um lembrete de que a história nunca é fixa, nunca é absoluta. Assim como as gerações que a interpretam, ela está sempre mudando, sempre revelando algo novo. E se há algo que podemos aprender com isso, é que olhar para o passado com novos olhos nos ensina tanto sobre ele quanto sobre o presente.